Imagine descobrir que este mundo inteiro é apenas uma visão. Um sonho vívido pela consciência de Deus dentro de você. Neville Goddard afirmou algo ainda mais impressionante. Se você entrar em certos estados de consciência e esquecer que tudo começou na imaginação, talvez nunca mais consiga voltar. Em uma de suas palestras mais misteriosas, Neville revelou experiências pessoais extraordinárias, nas quais ele entrou em outros mundos tão reais quanto este. Ele explica o verdadeiro significado de um enigma bíblico quase ignorado. A história do homem de Deus em 1 Reis 13. Segundo Neville, essa história não fala de um profeta antigo. Fala de você. E contém um aviso espiritual poderoso. Se você se esquecer da origem do mundo, a imaginação, você pode se perder dentro do sonho. Hoje vamos explorar um dos ensinamentos mais profundos de Neville Goddard. Vocês serão reunidos um a um. O tema de hoje, como de costume, é sobre a realidade que chamamos de Deus. Intitulamos a palestra Vocês serão reunidos um a um. Espero apresentar uma visão bastante prática disso hoje. Não se envergonhe do seu próprio testemunho do Nosso Senhor, pois, para mim, o Nosso Senhor é a nossa própria e maravilhosa imaginação humana. Se você experimentou e comprovou isso, então não se envergonhe, não importa o que o mundo diga sobre o seu testemunho. Acabei de citar o primeiro capítulo de 2 Timóteo. Não se envergonhe do seu testemunho do Senhor. Se você o comprovou na prática, que diferença faz se o mundo inteiro o nega? Compartilhe-o, porque o que você e eu sabemos por experiência, sabemos mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo. Se o conhecemos por experiência. Portanto, nunca hesite em compartilhá-lo. Aliás, aquele que realmente experimentou a palavra de Deus não pode escapar da responsabilidade de compartilhar o seu significado com os outros. Simplesmente não pode. Ele deve compartilhá-la com todos no mundo, pela simples razão de que somos apenas um. Há apenas um ser neste mundo e esse ser, quando alguém desperta, chama Jesus de Cristo, o único ser no mundo. Então você se coloca à prova, não testa outra pessoa, não testa outra pessoa, testa a si mesmo. Não existe outro. E quando você se testa e isso se comprova em desempenho, então, como não existe outro, você compartilha isso com todos os seres do mundo. O Antigo Testamento é simplesmente uma série, a mais maravilhosa e permanente série de estados pelos quais você e eu passamos. O Novo Testamento é o seu cumprimento. Na sexta-feira passada, pedi a vocês que estavam aqui que lessem o capítulo 13 de 1 Reis. Espero que tenham lido. Espero que o tenham lido com atenção e refletido sobre ele. Se você não estava aqui, e há alguém esta noite que está aqui pela primeira vez, ou talvez não estivesse aqui na sexta-feira passada, permita-me apresentar os pontos principais. E eis que um homem de Deus veio de Judá e trouxe uma mensagem. A mensagem era a destruição daquilo que não era fiel a Deus. Adorava deuses falsos, era o altar de Betel, a casa de Deus. Mas foi-lhe dada uma certa condição. Ele não deveria comer pão nem beber água na região onde viera para proferir esta profecia, e não deveria voltar pelo caminho por onde viera. Não deveria. Na história, ele foi enganado por um espírito maligno, e assim comeu do pão daquela região e bebeu da água. Então o profeta que havia recebido a mensagem falsa disse a ele: Por teres desobedecido à palavra do Senhor teu Deus, não voltarás ao túmulo de teus pais. Em outras palavras, ele morreria no caminho de volta. E assim se cumpriu. Ele foi morto no caminho de volta. Ao ler isso, você se pergunta: do que se trata tudo isso? Deixe-me compartilhar com você o significado, pois eu vivenciei isso em seu estado positivo. Não comi nem bebi no local para onde fui enviado para transmitir uma mensagem e retornei ao túmulo do meu pai. Se você não fizer isso, não poderá retornar ao túmulo do seu pai. Portanto, permita-me compartilhar com você este mistério estranho e maravilhoso. Se você ainda não o experimentou, irá experimentá-lo, porque existe apenas um ser no mundo, e esse ser é Deus. E você é Deus. Você desempenha todos os papéis no mundo,
e estes são dispostos como uma corrida de obstáculos, e você e eu os atravessamos, caminhando em direção ao fim último, que é o despertar de Deus, só isso. Você começa como Deus, o caminho é Deus, o fim é Deus. Não há nada além de Deus. Bem, aqui, talvez há 10 anos, vi o que não deveria ver se a razão prevalecesse, pois estava vendo o interior mais maravilhoso de um edifício fabuloso. A consciência seguiu a visão, e eu entrei na visão que contemplei e a explorei. Então vi duas senhoras e lhes disse: Senhoras, isto é um sonho, isto é uma visão. Elas ficaram com medo. Estavam assustadas porque para elas aquele mundo não era uma visão, era real como este, era solidamente real. Contudo, eu sabia que a origem era a visão, e como todos os fins convergem para as origens, se a origem era uma visão, o fim é a visão. Então lhes disse que todo este vasto mundo era um sonho e que eu era o sonhador do sonho. Bem, elas ficaram com medo, estavam assustadas, e se afastaram o máximo que puderam de mim, e então, quando praticamente sumiram de vista, correram. Eu não comi o pão delas. Comer do próprio pão é acreditar nas próprias crenças. Elas me disseram que o que eu disse não era verdade. Eu fui inflexível. Eu acreditava nisso implicitamente porque eu vi. Tudo começou como uma visão, e o fim deve ser uma visão. Por isso, não me deixei influenciar pelo comportamento deles, portanto, não comi do pão deles. Não bebi da água da verdade deles, porque eles acreditavam viver num mundo solidamente real, assim como este é real. E eu não voltei pelo mesmo caminho por onde vim. Como voltei? Entrei naquele mundo assim como entrei neste palco esta noite. Subi a este palco esta noite, foi assim que entrei naquele mundo. Mas não voltei caminhando daquele ponto no espaço de volta para onde eu estava na minha cama. Foi assim que voltei. Outra visão. Muitos anos antes, me vi em um sonho, e eu sabia que era um sonho, mas prolonguei o sonho até chegar a um objeto imóvel. Era um enorme pilar cravado no mar, um pilar com cerca de diâmetro, e senti que se eu pudesse segurá-lo, ele é imóvel, não é um objeto móvel como um animal ou algo assim, digamos, um homem, ele era simplesmente imóvel. Se eu pudesse segurá-lo e não soltá-lo, eu poderia provar a mim mesmo o que eu sabia interiormente. Senti que se eu, em um sonho, pudesse segurar um objeto e não soltá-lo e me fazer acordar, eu acordaria no sonho. Me vi na água e havia esses pilares cravados no mar. A ponte que antes sustentava havia desaparecido, mas os pilares permaneciam. E eu os segurei, não os soltei, e me forcei a despertar, e acordei em meu sonho. Eu estava tão desperto quanto estou agora neste quarto. Não estou mais desperto agora neste quarto do que estava quando segurei este pilar. E eu sabia que aquele sentimento era o segredo. Se eu pudesse apenas tocá-lo. E então a memória retornou. Voltei ao capítulo 27 de Gênesis. Essas histórias fantásticas. Impérios vêm e vão, mas a verdade da palavra de Deus permanece para sempre. Isaque era cego e disse à voz que ouviu: Aproxima-te, meu filho. Tua voz é como a do meu filho Jacó, aproxima-te. Então Jacó se aproximou. Ele disse: Quem és tu? E Jacó respondeu: Sou teu filho Esaú. Aproxima-te, pois sou cego, não posso ver. Então Jacó, vestido com peles para se parecer com seu irmão Esaú, aproximou-se e o pai cego o tocou e disse: Suas mãos são como as de Esaú e você tem o cheiro de Esaú, mas sua voz é como a de Jacó. Mas agora pronunciarei a bênção com base na sensação. E ele pronunciou a bênção e deu realidade ao que sentiu, e Jacó suplantou seu irmão Esaú. Jacó significa o suplantador. Então eu toquei nessa coisa e senti que era sólida. Quando a toquei, minhas mãos não se cruzaram e se encontraram assim, elas simplesmente estavam tão distantes quanto o objeto da minha visão, e eu a segurei e não a soltei. Eu disse: Acorde, vamos, acorde. E acordei. Acordei no meu sonho e meu sonho era exatamente assim, tão real quanto isso. Então eu caminhei até a praia.
Quando caminhei até a praia nesta ilha tropical, não o Caribe, pois eu o conheço bem. Eu não conhecia o Pacífico naquele momento, mas me pareceu o Pacífico, casas construídas sobre palafitas, talvez para evitar os animais ou para evitar enchentes, mas não sei ao certo. As casas eram construídas sobre palafitas. Quando cheguei à praia, vi um animal de aparência estranha, uma coisa horrível, e ele veio em minha direção. Então voltei por um caminho diferente daquele por onde vim. Eu estava apavorado. Então, a expressão morrer de medo não está tão longe da verdade. Conforme aquilo se aproximava, eu simplesmente fiquei com medo, e então quebrei tudo e me vi de volta na minha cama. Mas o mundo de onde eu voltei era tão real quanto o mundo para o qual eu voltei. Então eu sei que começou como um sonho, o fim deve ser um sonho. Começou como uma visão, o fim deve ser uma visão. Isto é tanto uma visão quanto qualquer outra. Começou como uma visão e o fim é uma visão, e nós somos os sonhadores do sonho, e disso eu tenho certeza. Eu sei disso por experiência própria. Agora, no capítulo 13 de 1 Reis, que pedi para vocês lerem, ele foi avisado para não comer o pão daquele lugar nem beber a água daquele lugar. Ele foi enganado por um espírito mentiroso e comeu o pão e bebeu a água. Então o velho profeta lhe disse: Por teres desobedecido à palavra do Senhor teu Deus, não voltarás ao túmulo de teus pais. E assim ele foi morto no caminho. Se eu não tivesse obedecido à voz de Deus, o corpo para o qual eu retornasse estaria morto. Eu retornei a este corpo. Quando contei às mulheres que tudo aquilo era uma visão e que o fim também era uma visão, elas não acreditaram em mim. A descrença delas teria me levado a viver de fato naquele mundo real parecia tão real, exatamente assim. Eu teria me alimentado da crença delas naquela realidade e não teria sido fiel à mensagem que eu trouxe, que era: tudo começou como uma visão, o fim é uma visão, pois todos os fins retornam às origens. Permaneci fiel à mensagem que eu havia levado. Então, quando voltei, o corpo estava catatônico e estava morto. Entrei nele. Sou uma presença viva em um corpo morto. Animei-o depois de quanto tempo, não sei. Mas o animei e ele retornou, foi restaurado à vida. Então, vivenciei o capítulo 11 do Evangelho de João. Essa é a história de João Batista. Ninguém outro fez isso, não existe outro, você é Jesus Cristo. Portanto, quando Jesus Cristo restaura o corpo e o torna vivo novamente, é de dentro, não de fora. Jesus Cristo em vocês é a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? Não fora, animando vocês. 2 Coríntios 13 versículo 5. Então, voltei e encontrei o corpo morto, mas não desobedeci à palavra. Entreguei uma mensagem. A mensagem é: tudo isso é um sonho, tudo é uma visão, pois começou como uma visão e o fim deve ser uma visão. E então eles tentaram me dar outro pão e outra água. Mas o mundo deles é real e era real. Isto não é mais real do que aquele mundo, posso lhes dizer. Esta pequena coisa aqui, este púlpito, não é mais solidamente real do que as coisas que toquei naquele mundo. Mas eu não me esqueci da origem de tudo, era tudo visão. Então eu não podia me esquecer da origem e o fim tinha que ser coerente com ela. Então, eu não me alimentei de suas crenças, não bebi de sua verdade e não retornei pelo mesmo caminho por onde vim, pois entrei naquele mundo da mesma forma que entrei aqui esta noite. Mas retornei por um caminho que descobri anos antes, o caminho do sentir, onde realmente senti este enorme pilar e acordei dentro de um sonho. E então eu sabia que, se agora eu pudesse sentir um travesseiro atrás do meu pescoço e realmente senti-lo, eu retornaria pelo caminho por onde não vim. Então, senti um travesseiro sob minha cabeça enquanto estava neste corredor, e depois de um tempo eu pude sentir o travesseiro, e em vez de estar na vertical, estava na horizontal. E estou em um corpo morto. Este corpo aqui, que agora está animado, estava catalético e morto. Eu entrei nele em um corpo morto. Quanto tempo permaneci tentando animá-lo, eu não sei. Pode ter sido 1 minuto,
pode ter sido 1 hora, eu não sei. Só sei que, depois de um tempo, o dedo mindinho conseguiu se mexer, depois o pulso, depois o cotovelo, depois o corpo, e finalmente eu, com um esforço tremendo, consegui abrir as pálpebras. Os olhos se abriram diante de uma cena familiar que me disse que eu estava de volta à minha casa em El Camino, em Beverly Hills. Então, voltei, não pelo mesmo caminho que havia ido para o outro mundo. A ordem foi, e um homem de Deus apareceu de repente. Onde? Ele apareceu vindo de Judá. A palavra Judá se escreve Yod-Heh-Vav-Dalet-He. O nome de Deus está no nome, Yod-Heh-Vav-He está no nome de Judá. Apenas uma letra é adicionada, além de Yod-Heh-Vav-He, e essa letra é Dalet. Dalet significa a porta. Ele disse: Eu sou a porta. João 7, 9. Entendeu? Quem o enviou? A palavra Judá é definida como ele mesmo, é definida como a mão criadora de Deus. Se há algo neste mundo que separa o homem de toda a vasta criação, é a mão. Um macaco pensa que tem uma mão. Ou você pensa que tem uma mão. Não, ela serve apenas para levar comida à boca e para se balançar de galho em galho. A mão do homem cria. Você poderia ser o ser mais brilhante deste mundo, mas sem uma mão, você seria apenas um macaco inteligente. É preciso uma mão para criar neste mundo, e a mão separa todo o vasto mundo da criação do homem. O homem é Deus. Ele tem uma mão, ele pode moldar, ele pode criar. Não importa quão brilhante seja a mente, se você não tiver uma mão, não poderá se expressar. Então, a palavra Judá, Yod-Heh-Vav-Dalet-He, é definida como uma mão, domínio, poder, aquele poder criador que é Deus. Portanto, quando lhe dizem: Eis que um homem de Deus veio de Judá, de onde veio? Ele próprio veio. Mas nessas histórias do Antigo Testamento, elas são contadas negativamente, e por isso você não retorna pelo mesmo caminho por onde veio. Você deixa de ser fiel à visão. Você entrou em um mundo que era real, tão real que você se deixa levar pela sua realidade. E então, quando você contou sua história, e eles lhe mostraram o quão real ela era e você pôde de fato testar a sua realidade, você se esqueceu da origem, você se esqueceu de Deus. Pois a origem foi o sonhador, e o sonhador é Deus. Tudo começou em você como um sonho. Esse sonhador, que é você mesmo, é Deus. Você não se esqueceu, depois de um tempo, de que tudo começou como uma visão e, portanto, ainda é uma visão. Então você não se deixou levar por um Deus falso. Então, quando o homem de Deus veio, conforme descrito no livro dos Reis, ele veio para destruir o altar que adorava falsos deuses. Eles foram levados cativos. E ele comeu do pão deste mundo, no qual havia entrado. Parecia tão real que ele o consumiu. Ele bebeu da água daquele mundo, da verdade daquele mundo, e se esqueceu da origem de tudo. Assim, em seu caminho de volta, ele não retornou por outro caminho. Ele voltou e foi morto no caminho. No Novo Testamento, o aspecto positivo disso é, ele não voltou da mesma forma que veio, ele se lembrou. Ele se lembrou da causa disso e, portanto, o fim disso deve ser igual à causa. No livro de Zacarias, que está quase no final, o 38º livro do Antigo Testamento, está escrito: Naquele dia, o Senhor será um, e o seu nome, um. A palavra Zacarias significa Jeová se lembrou. Ele se lembrou. Ele não se esqueceu da origem dos fenômenos da vida, ele se lembrou. Seu nome é um. Todos nós somos um. E esse um, quando despertarmos, chamaremos Jesus de Cristo, e você e eu somos ele. Ao despertarmos, de fato, somos ele. Então, eu lhes disse, há uma semana, que aquele a quem ele amava é aquele a quem ele ressuscitou. Não falhou, a memória retornou. Então, ele entrou em um corpo morto. E a história é contada como se alguém de fora o tivesse despertado, não alguém de fora, de dentro dele mesmo. Ele foi fiel à visão, retornou e saiu, pois ele é Jesus Cristo.
Ele ainda não havia percebido a grande virada que é a ressurreição, que vem depois, mas restaurou seu corpo à vida. Um amigo meu em São Francisco, em setembro passado, um cirurgião, me disse que 10% de todas as autópsias não revelam a causa da morte. Agora vocês verão quem são aqueles que não foram fiéis à visão. Então, eles adormeceram uma noite e, de repente, tiveram uma visão, e entraram no mundo que contemplaram, e parecia tão real. Posso lhes dizer, não há nada neste mundo mais real do que estes mundos nos quais vocês entram. E o mundo é tão real que eles são levados pela sua realidade e comem do pão e bebem da água daquele mundo e nunca mais voltam. Nunca retornam ao túmulo de seus pais, pois o túmulo do pai é este corpo. Estamos enterrados nele. Nós somos os pais e estamos enterrados nestes corpos. Vocês nunca retornam ao túmulo dos pais, como lhes foi dito no capítulo 13 de 1 Reis. Mas se vocês não comerem deste mundo e não aceitarem a sua sólida realidade, como fazemos aqui, vocês retornarão por um caminho que não percorreram. Permita-me sugerir que, se nesta noite você não teve a experiência ou não consegue trazê-la de volta e se encontra imerso em tal mundo, o caminho de volta é o sentir. Sinta tudo neste mundo, que é o mundo do seu pai, pois este corpo é o túmulo do pai, então, qualquer coisa que lhe seja familiar aqui, toque-a e não a solte, faça-se despertar interiormente, desperte aqui neste túmulo. Mesmo que leve 1 minuto, 1 hora ou mais, você a ativará, você a animará. Você a restaurará à vida neste mundo, e não levarão seu corpo para o necrotério para ser dissecado e não encontrarem a causa da morte. E me disseram que este é um quadro universal. Em todo o mundo, aqueles que operam cadáveres, como fazem dia após dia para descobrir a causa da morte, especialmente em um mundo onde todos têm seguro, eles precisam, por razões de seguro, descobrir alguma causa. 10% não revelam nenhuma causa física de morte. São aqueles que não obedeceram ao mandamento do Senhor e não comer nem beber no lugar para onde você foi enviado, apenas dê a ordem. No meu caso, fui enviado para dizer a eles que o mundo é uma visão, que eu sei disso porque acabou de acontecer comigo. Começou como uma visão, portanto ainda é uma visão e o fim é uma visão. E eles não acreditaram em mim. Mas, apesar da descrença deles, não me persuadiram a modificar minha convicção. Fui persuadido e permaneci convicto de que é uma visão, e voltei convicto e dei vida ao meu corpo. Portanto, essa foi a história de Lázaro. João 11, 12. Ele era aquele a quem Jesus amava, como lhe disseram, e Jesus é a realidade de todo ser no mundo. Jesus é a verdadeira identidade de toda criança nascida de mulher. É o que chamamos de alma do homem, e a alma é o princípio animador do ser. Ela anima tudo e lhe dá vida. Esse é Jesus Cristo. Então, aqui neste mundo fabuloso, ele continua, bem no final da história, no Evangelho de João, nos é dito que é ele, aquele a quem amava, quem agora conta a história. Ele nos diz que todas essas palavras foram escritas por aquele que testemunhou a verdade dessas coisas. Apenas uma pequena parte da tradição de Jesus Cristo foi registrada. Ele nos diz no último versículo que, se tudo o que ele fez fosse registrado, o mundo inteiro não seria grande o suficiente para conter os livros. 21 versículo 25. Essas são as experiências pelas quais você passa. Então, eu digo que tudo nas Escrituras é verdade. O Antigo Testamento é simplesmente. Esses são estados eternos pelos quais você e eu passamos. Posso compartilhar isso com você. Seria uma falha minha se eu não lhes contasse, esta noite, minhas experiências pessoais. Para o indivíduo que experimentou a palavra de Deus, não consigo ver como ele pode evitar ou escapar da responsabilidade de transmitir o significado dessa experiência aos outros. Então você lê isso como algo que aconteceu há 1000, 2 ou 3 mil anos, para depois perceber que está vivenciando isso hoje, e é contemporâneo, está acontecendo agora. Não é algo que aconteceu há 3.000 anos, está acontecendo agora, à medida que nos tornamos cada vez mais radiantes, por assim dizer, e começamos a despertar. Assim, lemos no último livro do Antigo Testamento. O filho honra o pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Malaquias 1, 6.
O filho honra o pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde está o meu filho? E ao virar a página, chegamos ao Novo Testamento e encontramos o filho. O último livro, o 39º, Malaquias, que significa o mensageiro ou o anjo de Deus, e o anjo de Deus era estritamente chamado de Jeová Elohim, o próprio Deus. Mas aqui estava o grande esquecimento, o sonho. Ele conhecia a história no fundo da sua alma, mas não havia encontrado o filho. E então vem o cumprimento disso, ao virar a página, e aqui chegamos a Mateus. Mateus mostra quem é o filho que honra o pai, e eu e o meu pai somos um. Então, a imagem se revela. Então, esta noite, quero dizer a cada um de vocês, se tiverem uma experiência, não a escondam. Qualquer experiência que tiverem da palavra de Deus, gritem aos quatro ventos, não importa quem acredite nela. Porque amanhã, talvez em 24 horas ou 24 anos, quando eu não sei, vocês também se verão se abrindo, e o olho dentro de vocês se abrirá, e à medida que se abrir, vocês verão um mundo tão real quanto este. A consciência seguirá a visão e vocês entrarão nesse mundo, e serão tentados a se banquetear com a realidade desse mundo, pois não é menos real do que este. E se o fizerem, não retornarão. Não ao túmulo de seus pais. Encontrarão seus corpos e os chamarão de mortos. Se não se banquetearem e permanecerem fiéis à visão, a origem é uma visão, portanto o fim é uma visão, e contém a eles, acreditem ou não, vocês voltarão sabendo que, neste mundo que parece não ser mais real do que aquele, ele também é uma visão. E tudo isso aqui é uma visão. Pois a sua origem foi tanto uma visão quanto a origem daquele mundo. Isso é tão real quanto esta visão. Então, um dia, você acordará pela última vez e dirá com Paulo: chegou a hora da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. 2 Timóteo 4 versículo 6. E assim, quando você fechar os olhos aqui, após sua fidelidade em entregar sua mensagem e seu retorno para reanimar e restaurar esta veste, como um Lázaro saindo do túmulo, você terá, antes de partir daqui, a experiência da verdadeira ressurreição, que não é descrita em nenhuma página das Escrituras. Ela é apenas mencionada, mas não descrita. Eu a descrevi para você da melhor maneira possível em meu livro mais recente. Estou lançando agora um pequeno livreto, não maior que o tamanho de A Busca, onde tudo se resume aos 4 atos da revelação da imagem de Deus. Quando meu amigo Jack o lançará, eu não sei. Depende inteiramente dele. Mas eu lhe dei o roteiro, confinado completamente a essas 4 cenas. Não está descrito nas Escrituras. Fiz todo o possível para descrever em detalhes exatamente como o vivenciei. Pois eu sei que todos neste mundo. Agora, aquele que escreveu essa história e os 4 evangelistas não descreveram o evento. Eles o nomearam, mas não o descreveram. E não sinto nenhum remorso em ser, eu diria, modesto a respeito disso. Quer o mundo acredite ou não, eu o contei em detalhes, exatamente como aconteceu comigo, e apresentei o respaldo bíblico para o evento, sabendo que só existe um de nós no mundo. Todos no mundo são Jesus Cristo. Se você tiver as obras de Blake, a 38ª placa de Jerusalém. Vivemos como um só homem, contraindo nossos sentidos infinitos, contemplamos multidões, ou expandindo-os, contemplamos um só homem, apenas um homem se os centros começarem a se expandir, e a esse único homem chamamos Jesus, o Cristo, e ele em nós e nós nele vivemos em perfeita harmonia no Éden, a terra da vida, dando, recebendo e perdoando as transgressões uns dos outros. Linha 17. Apenas um homem quando os sentidos começam a se expandir. O vasto mundo inteiro é um só homem. Eu vi isso uma noite com Blake. Blake conta que jantou com Isaías e Ezequiel. Deixe-me dizer, eu não jantei com ele, mas certamente passei a noite com ele, e ele morreu mais de 100 anos antes de eu nascer, aparentemente. Mas eu não nasci em 1905. Como dizem as Escrituras. Antes que o mundo existisse, eu sou. Então, todos nós éramos um antes que este mundo começasse.
E Blake me mostrou tão claramente como cair e olhar. Então, segui seu conselho e caí para trás como um meteoro atravessando o espaço. Cheguei a um momento de quietude e olhei como ele me ensinou. Vi um homem, o coração do homem brilhava como um rubi vivo, e ele brilhava. Contraí meus sentidos e havia multidões de nações dentro de um único homem. Expandi meus sentidos, vi um homem, e esse homem era eu mesmo, contendo todo o vasto mundo da humanidade. Todas as raças, todas as nações, todos estavam contidos dentro daquele único homem. E um dia, você se verá contendo tudo, e há apenas um homem, e esse homem é Jesus Cristo. Portanto, se alguém lhe disser: olha, ali está ele. Ou aqui está ele. Não acredite. Marcos 13, 21. Por quê? Porque embora não se manifeste agora o que havemos de ser, sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 João 3 versículo 2. Quando você o vir, será exatamente como você, e conterá toda a vasta humanidade. Então, esta noite, compartilhei com vocês dois grandes segredos. Um deles está relacionado ao estado negativo, descrito no capítulo 13 de 1 Reis. Se vocês não forem fiéis à mensagem que levam para este mundo ao entrarem nele, não retornarão ao corpo de seu pai, ao túmulo, que é este. Se forem fiéis, vocês retornarão. Esse é o capítulo 11 do Evangelho de João. Retornarão e, embora pareça morto, vocês o reanimarão, o farão viver novamente e o restaurarão à vida. Vocês farão isso, pois vocês são Jesus Cristo. Mas vocês irão até o fim e então escreverão a história, porque terão a experiência da verdadeira ressurreição. Isso é restauração, Lázaro, não é ressurreição. Vocês terão a verdadeira ressurreição, não registrada em nenhum livro das Escrituras, e vocês também a contarão exatamente como aconteceu com vocês. E assim vos é dito. Se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que isso te importa? Segue-me. João 21, 22. E este é o discípulo a quem Jesus amava, que dá testemunho de todas estas coisas e que escreveu todas estas palavras. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então você também contará a história. Você escreverá toda a narrativa e a deixará para trás, pois estará partindo deste mundo pela última vez. Mas, como você é todos os seres do mundo, não pode se separar dele. Você se torna um daqueles de quem Blake falou. Aqueles que na eternidade contemplam a morte, sabendo que o que parece ser é para aqueles a quem parece ser. Blake, Jeremias. Você a contempla porque eles realmente se tornam aquilo que contemplam e acreditam, o que parece ser é para aqueles a quem parece ser. Você se torna um com os imortais, os seres eternos que contemplam a morte, sabendo e aguardando ansiosamente o momento de transcender e redimir alguém no corpo de Jesus, pois não há outro corpo no qual alguém possa ser redimido. Todos, eventualmente, se tornam um só ser, um só corpo, e esse corpo é Jesus Cristo. Agora, vamos entrar no silêncio. Primeiramente, antes de respondermos às perguntas, meu amigo Jack tem um pequeno livro a um preço ridículo. $1,50. É apenas a Bíblia. Ninguém sabe quem a organizou, pelo que me disseram, então não há direitos autorais sobre o livro. Está organizado em 365 dias para uma leitura diária. A primeira página você pode ignorar completamente, é apenas um pequeno pensamento de Billy Graham, mas ele não escreveu o livro. É tudo Bíblia, nenhuma palavra no livro é de outra fonte. Há uma semana, me deram um exemplar de amostra que alguém enviou para eles. Devo dizer que é simplesmente maravilhoso. Pegue-o aleatoriamente e leia qualquer página. Apenas a Bíblia. E a forma como está organizado, Antigo e Novo Testamento, tudo no livro. Nenhuma palavra foi alterada e não há comentários, análises, apenas uma organização simples e encantadora de uma maneira peculiar. Então, a primeira página de Billy Graham, você pode rasgá-la se quiser, a menos que goste dele, mas o livro em si, esta pequena e simples obra, por apenas $1,50. Então, não me custou um centavo, mas gostei tanto que gostaria de compartilhar com vocês. Chama-se Daily Light.
Ele não tem mais do que uma dúzia de exemplares. Não sei por que não tem mais, mas é um livrinho maravilhoso com 365 dias de leitura diária, de manhã e à noite. Alguma pergunta? Pergunta. Neville, quando você se referiu ao que disse sobre essa coisa da autópsia, 10%, isso implica que 90% das pessoas sabem do que você está falando. Resposta. Não, eu não diria isso. Não, Bill, eu não diria isso. Eu apenas disse, meu amigo, o médico cirurgião, quando lhe contei minha experiência em resposta a uma pergunta da plateia, depois da reunião, ele me disse: sabe, nós, médicos. Eu sou cirurgião, opero todos os dias da minha vida. Sou chamado para realizar inúmeras autópsias. E compartilho minha experiência com você, assim como compartilho com todos os médicos quando nos reunimos em nossos congressos. Esta é uma afirmação universal, seja na China, na África, na América, na Europa, não importa onde você esteja, 10% de todas as autópsias não revelam a causa da morte. Então, alguém não pode voltar atrás. Em outras palavras, eles se fartaram com o pão e a água do mundo em que entraram. E posso lhes dizer, esse mundo é tão real e sólido quanto este. Mas se vocês se esquecerem da mensagem, que começou como visão, portanto o fim é visão, e estiverem tentando despertar todos no mundo, então você lhes diz: senhoras, isto é uma visão. Bem, elas ficam apavoradas. Não acreditam em você. Então você lhes diz que é uma visão, que começou como uma visão e, portanto, o fim deve ser uma visão, pois todos os fins seguem a origem. Vejam aqueles campos, o gergelim era gergelim, o milho era milho, o silêncio e a escuridão sabiam, e assim nasce o destino de um homem. Arnold, Luz da Ásia. Então, tudo começou assim, o fim é assim, todos os fins seguem a mesma linha de origem. Gênesis 1 versículo 11, 12. Então você grita isso. Eles não acreditam em você. Mas você não se alimenta da descrença deles e não se esquece da origem. E você não retorna da mesma forma que entrou naquele mundo. Você entrou nele sem hesitar, como eu entrei aqui, mas você não, você tateia o caminho de volta para este mundo. Como eu disse antes, quando segurei a estaca que foi cravada no mar e não a soltei, eu me forcei a despertar segurando um objeto imóvel. Eu acordei no sonho para provar que a origem é um sonho e o fim, embora seja solidamente real e eu esteja acordando em um mundo que é exatamente assim, ainda deve ser um sonho. E então, você pode pegar qualquer coisa aqui e se apegar a ela, e não a solte até que você acorde nela. Seja dinheiro, fama ou qualquer outra coisa que você deseje neste mundo, agarre-se a isso e dê vida à sua imaginação, pois a imaginação é, de fato, uma sensação. Você pode sentir a coisa, você realmente pode senti-la. Então, não a deixe escapar. Mesmo que você não possa vê-la, sinta-a. Aproxime-se, meu filho, disse Isaac, aproxime-se para que eu possa senti-lo, pois ele era cego, não podia ver. E então este veio vestido como seu irmão Esaú, e colocou sobre si peles com pelos. Ele se aproximou e Isaac disse: aproxime-se. Sua voz é como a de Jacó, mas aproxime-se para que eu possa senti-lo. Ele usa a palavra sentir com ênfase. Ele disse: você tem a mesma sensação que meu filho Esaú e o mesmo cheiro que ele usou dois sentidos, embora a voz seja como a de meu filho Jacó. Mas ele pronunciou a bênção sobre o que sentiu, porque não podia ver. Então, você não consegue ver o seu sucesso agora, mas como seria a sensação? O que você sentiria neste mundo se fosse verdade? Agarre-se a isso. Essa é uma realidade concreta. Eu provei isso, pois me vi na água e sabia que era um sonho, e prolonguei o sonho até chegar a uma coluna. Senti, e agora vou me agarrar firmemente a esta coluna, não vou soltá-la, e vou me fazer despertar dentro dela. E a segurei e não a soltei. Então, despertei dentro do meu ser e estava de pé na água, tão molhado quanto qualquer água neste mundo. E caminhei até a margem em um mundo exatamente como este, tendo segurado, como Esaú, ele tornou real algo que sentiu e tocou.
Essa é a história. Então, estou compartilhando com vocês. Para repetir, o indivíduo que experimentou a palavra de Deus não pode se esquivar da responsabilidade de compartilhar seu significado com os outros. Boa noite.